Irmãos e irmãs, hoje celebramos então a Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação de algo que vem de cima. Phaino em grego é manifestação e epi é sobre, algo sobre. Então é uma manifestação, deixa como estava. É uma manifestação que vem de cima. Hoje também a gente comemora, por consequência, os magos, que no fundo é dia 6. Por isso que no dia 6 você deve daí guardar os enfeites de Natal, o presépio, até o dia 6. O dia 7 você já começa a tirar, se tira os enfeites e o presépio. É importante ver o testemunho desses homens chamados magos. No fundo, eles eram homens da ciência, na sua época, do seu jeito, uma ciência bem rudimentar. Mas o que está ali é que é importante. São homens que buscam a verdade. Todo conhecimento humano, seja ele sobrenatural ou natural, deveria ter como princípio o encontro da verdade e, por consequência, o encontro de Deus. São Tomás vai falar isso, vai falar que no nosso coração está o desejo da verdade. Esse desejo da verdade é o desejo de Deus. Quando a gente entende, por exemplo, que 2 mais 2 são 4, aquilo está falando de Deus. É preciso olhar atrás da máscara, da conta, que há um ser que ordenou tudo aquilo. Cada conhecimento, então, da física, da biologia, deve estar voltado a um ser que pensou tudo isso, que organizou tudo isso. Por isso, dizer que a igreja é contra a ciência é um mito histórico. É um erro tremendo. A igreja não vai ser contra o próprio Deus, porque quem estabeleceu as leis da física, da biologia, da química, foi Deus. Tudo é obra de uma mente criadora. Nós vamos ver que hoje há um discurso que quer separar justamente a fé da inteligência, da ciência. E esses homens de hoje, os magos, eles são exemplos para nós disso, de pessoas que estavam, acima de tudo, em busca da verdade, e por causa da verdade, eles percorreram um longo caminho, eles perguntaram, eles fuçaram e encontraram, coisa que Herodes e a própria Jerusalém, estando do lado de Jesus, não foi capaz de enxergar. Nosso coração então está o desejo da verdade. Para que a gente chegue à verdade, a nossa fé, a nossa doutrina, diz que Deus nos dotou de 2 elementos para que a gente encontre a verdade. O primeiro elemento é a nossa inteligência, que na filosofia, na teologia, tem um nome chique, né? A razão. Capacidade de raciocinar. Como o padre disse, é só botar um pouco a cachola para funcionar, que você vai ver que é impossível tudo ser fruto do acaso. Se você pensar bem, o acaso nem existe. Acaso é uma figura de linguagem que a gente usa, mas sempre é causa e efeito. Encontrei um tesouro por acaso. Não encontrou por acaso, encontrou porque alguém foi lá e enterrou, e você foi lá e desenterrou. Encontrei fulano de tal na rua por acaso. Não encontrou por acaso, encontrou porque você saiu na determinada hora e aquela pessoa saiu naquela hora também. Quando a gente olha e vê a criação, a gente observa que tudo é fruto de uma mente que pensou tudo isso.
Pensa assim, se você pegasse 10 papeizinhos e numerasse esses papeizinhos, dobrasse e colocasse no bolso, mistura no seu bolso, qual é a chance de na primeira cair na ordem certa? Isso que são 10 papeizinhos. Agora imagine todo o universo sendo criado por acaso. É um mito achar, por exemplo, que tudo veio do nada. É só você pensar um pouco, gente. O nada não faz nada. Não é que um dia o nada estava assim, sem fazer nada na rede, sabe? Está muito parado essa vida, vou fazer algo. O nada não faz. Pensa assim. Pensa o que é o nada. Consegue pensar o que é o nada? Não é porque você pensou algo. Se você pensou algo, já é alguma coisa. Tem que ter um ser que deu o princípio de tudo e que organizou tudo. Esse princípio se chama Deus. E não é que Deus deu corda na criação e foi dormir. Ele ainda está criando cada formiga, cada folha, cada manhã. É Ele que está cuidando de tudo. Se os insetos eles se reproduzissem 1% mais rápido do que eles se reproduzem, não haveria vida na Terra. São muitos elementos para dizer que é coincidência. Então, o que a igreja sempre entendeu? Há um meio de se encontrar a Deus pelas coisas criadas, botando a cachola para funcionar. Se você pega lá os filósofos gregos, principalmente Sócrates, Platão, Aristóteles, eles nunca ouviram falar de Moisés e de Bíblia, mas eles chegaram à conclusão de que existe um só Deus, que Deus é bom, que Deus é eterno, olhando para a criação. A criação deixa rastro de Deus. Santo Agostinho vai dizer que Deus deixou 2 livros para que a gente o encontre. O primeiro é a criação, o segundo é a Bíblia. Pela criação, então, você chega até Deus. O ateísmo é muito mais eu não quero que Deus exista do que eu tenho argumento para provar que Deus não existe. É muito mais um filho birrento do que alguém que de fato tem argumento para provar que Deus não existe. Teria que ter muita fé no acaso para que todo esse universo, toda a nossa vida, pensa só, o que é um olho humano, o que é uma criança, o que são os animais, o que é tudo feito por acaso, né? Você está vendo que se bobear, até o negócio da Mega Sena aí parece que não foi muito por acaso, né? Aí toda a criação é assim, do nada. Como isso? A ciência, ela deve então ser como se fosse uma máscara de Deus, uma antessala de Deus. Só que a nossa capacidade de inteligência, ela vai até certo ponto. Chega numa hora que a nossa inteligência não consegue captar mais, por causa da limitação nossa. Então, existem verdades que são conhecíveis pela nossa inteligência, e existem verdades que a nossa inteligência já não consegue pegar, e isso não é dizer que aquilo não existe. O fato, por exemplo, de você não entender uma conta da NASA não quer dizer que aquilo é falso ou que ela não existe. Pensa só o que é a inteligência de todo ser humano junto, de todos os homens juntos, perto da inteligência de Deus.
Então é lógico que tem coisas que a nossa inteligência não alcança. Quando a nossa inteligência não alcança, o que Deus faz? Ele vem ao nosso encontro e fala. Por exemplo, o padre acabou de falar. Pela nossa inteligência, a gente é capaz de dizer que Deus é uno. Que Deus é um. Sócrates, Platão, Aristóteles queimaram aquele negócio lá de Zeus, daquele monte de deuses lá. Eles falaram: isso aqui tudo é balela. Sócrates foi condenado à morte por conta disso. E fala: não tem esse monte de deuses, só tem um só, que ele não conhecia pessoalmente, mas ele tirou a conclusão que só pode ter um. Outro dia o padre explica por quê. Esse ano nós vamos fazer um curso de doutrina, daí quem quiser, aí o padre explica com mais tempo. Mas veja, que na nossa fé Deus é uno e trino. Na nossa inteligência, ou a coisa é um ou é três. Por que a gente sabe que Deus é uno e trino? Porque Ele falou. Ele falou. Então, mesmo que eu não entenda a conta, lembra da conta da NASA? Mesmo que eu não entenda aquilo, se é Deus quem está falando, acabou. Santo Agostinho fala assim: Deus não engana, nem se engana. Então a gente tem um movimento ascendente, que sobe a nossa inteligência, e tem um movimento descendente, que é Deus, que fala como Ele é. Quando Deus fala como Ele é, e você não consegue entender pela inteligência, mas você acredita, porque quem falou foi Deus, isso se chama fé. A fé é a certeza do que eu não vejo. Se eu falasse assim para vocês: olha, o padre tem um molho de chave aqui no meu bolso, você pode dar fé ou não àquilo que eu estou falando, porque eu posso ser um mentiroso ou posso ser uma pessoa verdadeira. Então, acho que o padre é o padre, ele não vai estar mentindo, então eu vou acreditar nele. Ele tem uma chave no bolso, mas eu estou vendo a chave? Não. Então eu estou fazendo o quê? Dando fé àquilo que ele está falando. A partir do momento que eu tiro e mostro a chave para vocês, já não é mais fé. Vocês estão vendo, agora é inteligência. Você abarca aquilo pela inteligência. Sem fé, ninguém consegue viver, gente. Existe uma fé, antes de tudo, natural, que a gente tem que dar às pessoas. Por exemplo, você vai no médico, você chega lá e reclama das dores, o médico passa uma receita para você que é só rabisco. Se você não for médico, como é que você sabe que aquilo não é veneno? Você dá fé ao diploma dele. Se você desconfiar, você vai em outro. Eu fui lá, o médico nem olhou para minha cara, vou em outro. Quando você vai abastecer o seu carro, você fala lá: põe R$10 de gasolina. O cara vem com conta-gota, é ou não é? Você desceu lá para ver se era gasolina mesmo? Você olhou, você fez o teste? E se foi groselha? Você dá fé às pessoas. Você dá fé ao seu pai e à sua mãe. O seu pai e a sua mãe falou que você nasceu em tal lugar. Você vai e dá fé naquilo. Você foi investigar, foi fazer uma careação, uma CPI, você dá fé àquilo que eles falam. Sem fé ninguém vive. Agora veja, se a gente tem que acreditar naquilo que as pessoas falam, o médico, o frentista, os seus pais, imagina naquilo que Deus fala. Deus não erra, Deus não se engana, nem engana. Então quando Deus fala e eu não entendo, eu dou uma resposta de
fé. A carta aos Hebreus vai dizer que a fé é a certeza do que eu não vejo, a fé é uma obediência. Muito bem, na nossa fé católica, razão, inteligência e a fé não separam, tem que andar junto, não pode separar, senão vai dar BO. O Papa João Paulo II escreveu em 98 um documento que chama A Fé e a Razão. A primeira frase é assim: a fé e a razão são como que duas asas que levam o espírito do homem até o conhecimento da verdade. Duas asas. Cortou uma asa, depois da Revolução Francesa, começou um movimento de separação entre fé e razão e inteligência. Criou-se o mito, por exemplo, de que a igreja foi contra a ciência, sendo que vai estudar a Idade Média. As faculdades começam na igreja, as faculdades de medicina começam na igreja. Porque as mulheres não tinham espaço na academia. Vamos estudar a Idade Média direito, gente. Vai ver quem foi Santa Hildegarda, vai ver quem foi Santa Catarina de Sena, que vai corrigir um Papa. Vai ver quem foi São Tomás de Aquino. As pessoas falam assim: porque a Idade Média, isso aqui. Dá a Suma Teológica para um professor de faculdade hoje e vê se ele consegue de fato explicar o que está lá. Não tinha Google. São Tomás escreve num texto dele que tudo aquilo que ele leu, ele entendeu. Quanta coisa que a gente lê e não entende nada, é ou não é? Veja, depois da Revolução Francesa, começou a criar uma fantasia de guerra entre a fé e a razão. Houve então uma ruptura, que é o mundo que a gente vive hoje. Por exemplo, parece que ser alguém que tem fé é coisa de ser gente burra, ou que por causa que eu tenho estudo, ou por causa que eu tenho fé, eu tenho que renegar também o conhecimento ou a ciência. Não é isso. São duas asas para levar a gente na verdade. Se há ruptura, aí deu BO. Vamos supor que alguém falasse mal da inteligência. Não precisa estudar, não precisa aprofundar, não precisa da ciência, é só a fé, basta. Veja, isso vai contra a nossa própria fé católica. O que nós estamos fazendo aqui? O padre está fazendo uma homilia, está botando sua cachola para funcionar. Vira e mexe tem curso na igreja. Para quê? Para que você aprenda, para que você entenda, você coloca a sua cachola a funcionar. Se você despreza o conhecimento, despreza a inteligência, vai brotar 3 filhos aí, 3 pecados. O primeiro é algo que se chama fideísmo. É só você pôr na internet, você vai ver um monte de igrejola sendo fideísta. Não vê o contexto, não vê o texto e vai cuspindo absurdos. A pessoa faz um cursinho de 3 meses e já quer montar uma igreja. A pessoa com 12, 13 anos já se acha apóstolo, pastor, bispo, mega blaster, the king, the power, de não sei do que. A gente que é padre estuda 10 anos e dá cada escorregada. Agora o moleque com 12 anos já é o mega blaster. O fideísmo é quando a pessoa bate na sua porta e fala assim para você: mas aqui está escrito que Maria tinha mais filho. Olha aqui a palavra irmãos.
Não vê contexto, não faz análise de texto, não olha a outros textos que desmentem ou que complementam aquilo que está sendo falado. Olha, aqui está escrito que não pode construir imagem. Aí 3 capítulos depois, Deus manda fazer querubins na Arca da Aliança. Querubins do que é? É anjo. Fideísmo vai dar essas loucuras aí de subir montanha, de vestir laranja aí subindo montanha para ser homem, de sacrificar os bens, porque Abraão sacrificou seus bens. Não tem peneira. Cada um vai interpretando o texto bíblico como quer. Graças a Deus você tem a igreja, graças a Deus você tem os santos, 267 papas, para ensinar e não ficar dando tiro para qualquer lado. Falar mal da inteligência vai gerar um outro erro, a superstição. Um monte de gente supersticiosa dentro e fora da igreja. Meus irmãos, veja só, chega a época de Santa Teresinha, a turma fica louco para ganhar rosa de Santa Teresinha. Mas a maior parte das pessoas é algo supersticioso. As pessoas não se importam com a Eucaristia, mas quer pegar a rosa de Santa Teresinha. Nem Santa Teresinha quer isso. Vai entrar na igreja, faz o Senhor da Cruz 3 vezes assim, sabe? Tipo um jogador de futebol. Elementos de superstição, de bezedeira, de ir não sei na onde para receber não sei o que. A pessoa, falei esses dias, hein? Missa de Ano Novo, aquele monte de gente de veste branca. Que fé que é essa, gente? Está faltando botar cachola para funcionar. Qual é o texto bíblico que fala que se você passar a virada de ano com roupa branca, você vai ter paz, vai ter dinheiro? Quem foi que falou isso? Como que faz o padre então que passa de preto? A batina é preta, não é? E aí? Veja só quanta coisa que a gente vai, até mesmo com o Santíssimo Sacramento. Aí, por exemplo, a pessoa vem para comungar, comunga de qualquer jeito, sem postura, sem devoção, mas basta o padre pôr o Santíssimo no censório e andar com o censório, já vira uma loucura de querer tocar no Santíssimo, sendo que o padre, para tocar no Santíssimo, coloca um véu, coloca uma capa e coloca um véu. A pessoa acabou não só de tocar na hóstia, mas de comungar a hóstia. A hóstia, Jesus está dentro dela. Aí o outro vem assim: padre, qual que é a oração forte para mim fazer? Dá uma oração forte, assim como se fosse receita de bolo, sabe? Você reza 3 Ave Marias, 2 São Miguel, dá 3 pulinhos, joga sal para trás que você vai ver. Quanta gente que não aparece na igreja. E aí, quando é época de Semana Santa, vai com aquela cruzona lá para Pirapora. Adianta o quê? Ou então vem batizar a criança, porque a criança não dorme. Bota a cachola para funcionar. Não é isso que é os sacramentos, que são os sacramentos. Um outro erro que vai dar, se não botar a cachola para funcionar, o fanatismo. Muita gente que vai virando fanático, que é diferente de radical. Radical na Bíblia é que tem raiz. Fanático é aquele que começa a colocar a palavra a mais na boca de Jesus. Vira um escrupuloso. Vou falar do que eu atendi. Ninguém contou para mim. O cara chega para mim e fala assim: padre, preciso confessar. Aí vou confessar. Padre, olha, sexta-feira eu comi carne.
Sexta-feira você não come carne. Se você for comer carne na sexta-feira, você pode substituir por uma outra penitência. Então, por exemplo, vou deixar de tomar café porque vai ter um churrasco lá na firma. Beleza. Vou na missa, vou rezar uma dezena do terço. Tirando a sexta-feira santa e quarta-feira de cinza, que daí não tem negócio. Muito bem, mas olha o que o cara falou para mim: padre, eu comi carne porque na quinta noite eu fui comer um lanche, e aí eu pedi um carnão, e aí a hora que eu acordei, tinha um fiapo, sem brincadeira, no meu dente, e aí eu comi carne. O que está faltando? Botar a cachola para funcionar. Vai virando escrúpulo, vai virando fanatismo, vai virando doença espiritual. A mulher chega para mim e fala assim: padre, o senhor precisa ir em casa tirar o demônio da geladeira, porque não entra comida lá, padre. Eu só pensei que acho que na minha geladeira o demônio fica pondo comida. Gente, tem que ter o crivo da inteligência e daquilo que a gente não conhece. Você vai perguntar à igreja. Do outro lado, são as pessoas que querem falar mal da fé. Então aí brota o que? A soberba intelectual. O cara acha que porque ele tem diploma, ele sabe mais que todo mundo, sabe mais que a Bíblia, sabe mais que a igreja, sabe mais do que Deus. Quantos professorzinhos aí que leu meia dúzia de livros e fica falando um monte de vinagre na cabeça de jovem, porque na cabeça do padre não vem falar. Vem crescer na minha frente para você ver. Gera uma soberba intelectual. Aí está lá o seu filhado, o seu filho, seu sobrinho, que sempre foi na igreja, de repente entrou na faculdade e está aí, com um monte de ideia doida aí, porque ficou escutando esses gurus metido intelectual. O cientificismo, que é diferente da ciência, o cientificismo é achar que a ciência responde tudo. Não, gente, tem coisas que a ciência não responde na sua própria vida. O que, por exemplo, é um milagre? O milagre é quando a ciência, quando a igreja aprova um milagre, não é simplesmente assim que fez algo diferente, é algo que não tem como explicar nem hoje, nem amanhã, nem depois. Por exemplo, milagre é quando o Padre Pio faz uma menina voltar a enxergar sem a pupila do olho. Não é que nasceu a pupila de volta, ela volta a enxergar, ela começa a enxergar sem ter pupila. Ou seja, há algo que Deus fez que elevou a natureza, que não tem explicação. Quando você pega lá o milagre do anciano, que está lá a hóstia como carne viva, e que não tem freezer, o milagre do século 8, 9, não tem freezer, não está guardado no freezer. O cientificismo começa a achar que pode explicar tudo pela lei da natureza. Então, por exemplo, olha, esse negócio aí de mar vermelho, multiplicar os pães, não é bem isso, é cientificismo, é querer possessão. Ah, não, a possessão não era bem possessão, era ataque epilético, e a turma achava que era possessão. Vou chamar para vir ajudar eu aqui no atendimento, então, não é? Meus irmãos, cientificismo é achar que a ciência vai explicar coisas que competem a Deus. Aí a gente vê um monte de gente na faculdade assim. E também dá um negócio que chama niilismo. Você negar a fé dá niilismo, ou seja, você não se importa com nada, não tem mais esperança, não tem verdade, não tem vida após a morte, tudo é nada. Ela está correndo atrás do nada. Você vê que essas coisas, apesar de
serem palavras assim difíceis, elas estão na boca do povo. Outro dia o padre fala com mais tempo disso. Mas veja, houve uma ruptura então entre a fé e a razão. Por que o padre está falando isso? Porque esses homens de hoje são exemplos de andar junto, de buscar junto a fé e a razão. A primeira coisa que os magos fazem, eles leem a criação e percebem algo diferente. Vimos a sua estrela no Oriente. Esses homens eram homens então que observavam o céu. Na época era uma mistura de astrônomo com astrólogo. Ainda estava engatinhando essa ciência, mas de qualquer forma eram pessoas que olhavam para o céu. Olhando para a criação, eles perceberam: o que é isso aqui? Então a primeira coisa que o padre falou, lembra? Olhando a criação, você vê rastro de Deus. Opa, o que será isso aqui? Se faz pergunta. Você tem que se fazer pergunta, mas saber aonde você busca a resposta. É justo que você se pergunte: será que Deus existe? Será que Jesus é o Filho de Deus? Tudo isso é justo que você se pergunte, mas você tem que saber aonde você vai buscar a resposta. Mais ou menos assim, o cara, ele é corintiano, aí ele está em crise, né? De torcer para o Corinthians. Se bobear, vai chegar um boleto para ele pagar também lá, de tanto que o Corinthians está devendo. Aí ele vai falar com o amigo dele que é palmeirense. Não sei não, estou pensando em trocar de time, eu acho que eu vou torcer para o Palmeiras. O que o amigo palmeirense dele vai falar? Vai falar: fica aí mesmo? Vai falar: pula para cá. Aí vai o católico e fala assim: eu estou com umas dúvidas na minha fé, não sei o quê. Aí ele vai perguntar para o professor ateu, ele vai perguntar para o protestante, para o budista, em vez de perguntar para a igreja. Em vez de fazer essa pergunta, de novo, é justo que você se pergunte. E você, quando começa a ver a nossa fé, você vai ver que nada é à toa, gente. É como se fosse uma corrente, um gominho cola no outro. Por isso que é tão difícil você explicar algo quando alguém te questiona, porque você precisa de um argumento anterior. Se a pessoa não entende o argumento anterior, como é que ela vai entender aquilo? O padre falava no dia da Mãe de Deus, Maria é Mãe de Deus. Quem fala que Maria não é Mãe de Deus, ela está cometendo um erro cristológico. É um erro sobre a pessoa de Cristo que está sendo o erro, e por consequência na Virgem Maria. Mas daí você vai explicar para o cabra já enche você de pergunta. Não fica assim uriçado quando lá no seu serviço a turma começa de outra religião, começa a encher você de pergunta. Isso aí, gente, é técnica, tem curso para isso. Eles fazem curso de desestabilizar católico. Olha, se ele responder assim, você já manda essa, e manda essa, e manda, de forma que você não consegue responder nada. Aqui vale assim, quando você vê que tem um amigo seu que está interessado de verdade em saber das coisas de Deus, das coisas da igreja, você tem a obrigação de responder. Carta de São Pedro: cada um deve dar os motivos da sua fé. Se eu não sei, eu vou falar: não sei, vou procurar saber. Vai perguntar para o padre, vai ver um curso do Paulo Ricardo, do Frei Gilson, não sei o que, e vai responder. Agora, se você vê que a pessoa está vindo só para atacar você, tem uma resposta que não falha. Você fala assim para ela: fala aqui com a minha mão. E vaze, larga ela falando sozinha, porque é técnica para deixar você mal, para deixar você achando que você não sabe nada, para você questionar a sua própria fé.
Segunda coisa que eles são exemplos para nós, é uma fé que se coloca em movimento, se puseram a caminho. Como o padre disse, fizeram uma pergunta, vamos encontrar a resposta, vamos atrás dessa resposta. O padre falou que são 73 livros na Bíblia. Por que a Bíblia nossa tem 73 e a dos Evangelhos tem 7 a menos? Vou atrás. Não é que o Papa acordou e falou, vou atrás, vou saber o porquê. Os magos foram atrás, se colocaram a caminho. O problema nosso é que a gente é muito passivo na nossa fé. A gente acha às vezes que vai cair como um pendrive na cabeça. E isso, gente, é a minha luta em todas as paróquias que eu passo, inclusive aqui. Por quê? Livro de Oséias, o povo perece porque não tem quem ensine. Aí você quer ensinar, a turma não quer escutar. Se você pensar bem, a minha homilia, o maior tempo da minha homilia é catequese, depois que vem para o dia a dia. Muito bem, só que catequese você já devia saber. Você já devia saber. Então, das duas, uma: ou eu gasto tempo para ensinar, ou eu jogo a boia e salve-se quem puder. Mas aí diante de Deus a batata vai assar para mim, e eu não sou doido. Então, fica reclamando de mim aí, fica falando mal que demora, não sei o quê. A minha eu vou ficar de boa. Quando eu chegar lá em cima, eu vou chamar o VAR. Chama o VAR aí, Senhor. Aí vamos lá, ele falou. Vai atrás das coisas. A pessoa às vezes ela é um médico, é um engenheiro, é um funileiro, é um serralheiro, é sei lá o que, mas o estudo que ela tem, a capacidade que ela tem das coisas de Deus ainda é de criança. Ela se formou numa faculdade, numa profissão, mas as coisas da fé dela é daquele jeito assim, Deus não gosta, Deus acha feio. É uma mentalidade de catequese, de criança. Nunca mais pegou a Bíblia. Eles foram atrás. Terceira coisa, tem que passar daqui para cá. Não basta ficar só na inteligência. Vai ter que passar esse conhecimento na decisão. Porque ali também não vai adiantar nada se eu, por exemplo, um padre, for doutor em teologia, em filosofia, saber todos os meandros, todas as palavras em grego e hebraico e não sei o que, mas não acreditar em Jesus Eucarístico. Quando eu chegar aqui na missa, eu trato a missa de qualquer jeito. Quando eu chegar para perdoar o irmão na confessionário, eu trato de qualquer jeito. Então o que adiantou todo um conhecimento se eu não coloquei em prática? Todo conhecimento que você adquire na igreja tem que ser prática de um encontro com uma pessoa. O Papa Bento XVI vai dizer isso. Os magos entraram, viram o menino e começaram a adorar. Há um consentimento da sua inteligência e algo prático. Quarta coisa, importantíssimo isso: quando a gente encontra a verdade, que no fundo é Deus, você deve ter reverência diante da verdade. Os magos tiveram reverência diante da verdade e entregaram 3 presentes, não foram? Ouro, incenso e mirra. Quando você encontra a verdade,
A primeira coisa que tem que ter é humildade, saber que a verdade é maior do que você. Você vai passar, a verdade vai ficar. 2 mais 2 são 4, no tempo de Jesus, agora, daqui 2000 anos, em Marte. Você tem que ter reverência com a verdade. Eles prestam culto à verdade, eles encontram Jesus e oferecem 3 coisas que a gente deve oferecer quando encontra a verdade. Primeiro, o ouro. Os padres da igreja sempre viram o ouro como um sinal da divindade dele, é um sinal da realeza dele. Nesse contexto que a gente está dizendo, é reconhecer a primazia da verdade sobre as nossas opiniões. Na missa de primeiro de ano, o padre falava para a gente silenciar mais, aprender a silenciar mais. Para quê? Para que a gente encontre aquilo que é verdade e não opinião. Abre o seu Instagram, abre o seu Facebook, que você vai ver milhões e milhões de pessoas dando opiniões. Você tem que prestar culto à verdade, vai atrás da verdade. Segunda coisa, o incenso. O que significa o incenso? Você vê que o padre incensando aqui, tal coisa. O que significa esse incenso? Por que tem incenso na missa? O incenso, ele significa a nossa oração que está subindo até Deus. Está lá no Apocalipse isso. Quando então você está vendo que está tendo incenso, é para simbolizar isso. As nossas preces estão subindo como um odor agradável a Deus. Para você encontrar a verdade, mais do que ter conhecimento, cachola, você tem que ter vida de oração. Algo, por exemplo, que um teólogo dura a vida inteira para entender, um santo entende assim, ó. Como o padre disse, Santa Catarina de Sena, na Idade Média, foi corrigir o Papa. O Papa pega e sai de Roma. Roma estava muita guerra, sujeira, esgoto para a rua. Tava. Aí o rei da França, querendo politicagem, vem para cá. Tem uma cidade aqui, ó, chama Avignon. Rua larga, Wi-Fi grátis, McDonald's, não sei o que, vem para cá, vem para cá. E o Papa foi. Santa Catarina de Sena vai lá, colocar o dedo na cara do Papa. Volta para o seu lugar. Só que Catarina de Sena era analfabeta. Santa Catarina de Sena escreveu livros sendo analfabeta. É doutora da igreja sendo analfabeta. Mas era uma mulher de oração. Aquilo que às vezes um teólogo na faculdade fica falando de vinagre, sabe, um monte de vinagre, de groselha aí, por aí, uma veinha rezadeira de terço entende muito mais do coração de Deus do que um monte de gente cheio de novo, isso não é desprezar o estudo. São Tomás sempre começava o seu estudo com oração. Aliás, você que estuda, independente do que você estuda, procura na internet, tem uma oração de São Tomás para iniciar os seus estudos, pedindo que a sabedoria de Deus ilumine a sua inteligência. Teologia, tem uma frase famosa, a teologia se faz com o joelho no chão. Entender as coisas de Deus e entender as coisas da vida se faz prestando o devido incenso da oração. Ouro então é adorar a verdade, o incenso é rezar para que Deus mostre a verdade, e a mirra, o sentido da mirra era no sentido de sofrimento, era no sentido que Jesus ia sofrer. Você lembra na cruz que dão para Jesus vinho misturado com mirra? Eles ensopam, colocam numa esponja e dão na boca dele. Ele percebe o que é e ele fala que não quer.
Quando misturava vinho com mirra, virava um tipo de narcótico, para a pessoa ficar anestesiada, sem tirar a dor. Então ele percebe que aquilo ia tirar a capacidade dele de sofrer e não aceita. Mas quando os magos entregam, significa que esse menino vai sofrer. Meus irmãos, você buscar a verdade, você vai pagar o preço. Não vou iludir você. O sofrimento intelectual, não é? Demanda esforço, estudo, disciplina. Mas acima de tudo, quanto mais você buscar essa verdade, diante das pessoas que não buscam, vai parecer que você que é o chato. Da turma da sua família, eu sei que vai ser o chato. Ah lá vem o chato, lá vem o beato, lá vem... Isso causa sofrimento. Mas a dinâmica é assim: quanto mais você descobre Deus, mais sede dá. Quanto mais você bebe de Deus, mais sede você tem. Olha que legal isso aqui, eu quero saber mais sobre isso, quero buscar mais sede vai dar, mas ao mesmo tempo mais você sofre. Porque você vai olhar do lado e vai ver que pessoas que você ama, pessoas que vêm na igreja, pessoas que não estão nem aí, e que vão te acusar, e vão chamar você de fanático e disso, aquilo, outro. Mas compensa. Lembra os discípulos de Emaús? Quando ele falava, o nosso coração não ardia. Você encontra a verdade, o seu coração começa a arder. Ler a criação, a fé em movimento, vai atrás. Passar da busca intelectual para o encontro com a pessoa de Jesus, entregar os presentes. E por último, quem encontra a verdade vai ter que fazer um caminho diferente do que fez até agora. Senão, gente, o seu elástico vai estourar. Quando eles encontraram o menino Jesus, eles foram alertados para não ir lá com Herodes, lembra? Então eles voltam por um outro caminho. Se você encontrou de fato a verdade, que é Jesus, não vai dar mais para você ter as mesmas amizades, as mesmas atitudes, os mesmos vícios, não vai dar. Ou você faz um caminho diferente, ou o elástico vai estourar e você vai sentir aí, numa ansiedade, numa depressão, num olhar para si mesmo como alguém falso, como alguém hipócrita. Encontrar a verdade é mudar o caminho. Não dá para ser mais o mesmo. Se eu, olhando para a minha vida, tenho sido o mesmo, então é sinal que eu não encontrei Jesus ainda. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,